Olá, como é bom estar junto com você mais uma vez e poder refletir sobre a palavra de Deus. Junto nós vamos ouvir a sua palavra, refletir sobre a sua mensagem, sobre o seu amor e também louvar o seu santo nome. Que Deus esteja contigo. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Seguindo com a nossa reflexão, vou ler nesse momento o livro de Romanos, capítulo 8, versículos 18 até o 27, onde diz o seguinte: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu próprio propósito.
refletindo sobre a palavra do Senhor, especialmente de hoje, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, onde diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Isso me faz lembrar, por exemplo, de um episódio de que, quando eu estava dirigindo a Kombi do seminário Concórdia, onde estudava para ser pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na minha turma eu era um dos poucos que tinha carteira de habilitação. Então, quando nós íamos para os hospitais, alguns dias era eu quem dirigia a Kombi do seminário. E eu não era acostumado a dirigir numa cidade grande, por isso estava muito ansioso, preocupado com o trânsito, com o trajeto e com o horário. Em determinado ponto do trajeto, o trânsito começou a andar mais lento. E aí eu estava com muita pressa e preocupado, até fiquei de certa forma zangado, dei uma buzinada para o carro da frente. E aquele movimento dos carros fez com que eu andasse mais devagar, pois todas as faixas do trânsito estavam com trânsito lento. Andei mais uns metros e de repente eu olho para o lado e percebo que tinha um radar com controle de velocidade, e por conta daqueles carros que estavam à minha frente, fazendo com que eu reduzisse a velocidade, me poupou de levar uma multa. Bom, isso nos faz pensar de que Deus está agindo na nossa vida, na vida das outras pessoas também, e nem sempre nós nos deparamos refletindo sobre aquilo que está acontecendo. Muitas vezes estamos cegos pelas nossas ansiedades, preocupações, pelos nossos desejos, e não enxergamos a mão de Deus. Tudo isso nos faz pensar que Deus é um Deus de providência. Muitas vezes, quando se fala em Deus de providência, um dos primeiros textos que se cita é esse que nós ouvimos, Romanos capítulo 8, onde diz: todas as coisas cooperam para o bem de Deus. E um exemplo bíblico muito citado quando se fala sobre isso é a história de José. José, que foi vendido pelos irmãos, que acabou sendo escravizado na terra do Egito, e mais tarde tornou-se o vice-faraó. E dessa forma também preservou a vida mais tarde de sua própria família, perdoando inclusive os irmãos e cuidando de todos eles. É certamente um texto que nós podemos refletir sobre os cuidados de Deus e sua providência. Porque lá no final da história, no Gênesis 50, quando os irmãos vão novamente pedir perdão a José, José diz que o mal que os irmãos haviam feito contra ele, Deus havia transformado em bem. E tudo aquilo acontecera para poupar a vida de todos eles. Muito bem, mas quando nós refletimos sobre isso, uma coisa interessante para nós pensarmos é de que nós conhecemos o final da história. E muitas vezes a gente lê os fatos que estão acontecendo e já estamos pensando lá na frente, sabendo o final da história, de que Deus havia cuidado e protegido. E isso facilmente nós passamos batidos num outro ponto muito importante dessa história. É de que José não sabia o seu futuro. Ele não sabia o que estava por acontecer. José não sabia que ia encontrar os irmãos, que ia trazê-los para junto de si, nem ao menos que ele se tornaria o vice-faraó do Egito. Então isso nos faz pensar de que o caminho que nós estamos trilhando, mesmo tendo a certeza da fé em Jesus, em Deus, do seu cuidado, ele não é fácil. Muitas vezes o caminho é difícil, as pessoas sofrem, elas têm as suas feridas. Existe uma canção que diz: se o futuro te assusta e o passado faz sofrer, pense em Deus. Especialmente se o passado te faz sofrer, lembre-se do perdão e do amor de Deus. Lembre-se que Deus em Cristo Jesus, que sofreu lá na cruz, pagou todos os pecados. E de que Ele pode perdoar você e todas as pessoas. Um outro ponto é que Deus é um Deus de providência. Ele pode estar agindo na tua vida e na vida das pessoas,
que estão à sua volta e que fazem parte da sua vida, fazem parte da sua história. Em relação ao amanhã, a palavra de Deus nos ensina a confiar na sua presença, na sua ajuda e no seu auxílio. E ela também nos lembra de que o futuro ele não termina amanhã e nem termina com a nossa morte. O futuro é aquele que Deus preparou, reservou para todos nós através de seu Filho Jesus, quando ele voltar e nos levar para a eternidade. Aquele é o futuro que nos aguarda. Por isso, confie em Deus, entregue toda a sua vida, entregue a Ele as suas queixas, as suas dores, as suas feridas, tendo a certeza de que Ele nos perdoa, nos ama e Ele está agindo na minha e na sua vida. Confie em Deus. Um abraço e até a próxima.